vocês? Espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e hoje trago esse vídeo para falar um pouco sobre o meu personagem favorito da Marvel, o Shang-Chi. O vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 melhores combates do personagem na minha humilde opinião. Então vamos lá. Top 5 melhores combates do mestre do Kung Fu. Em quinto lugar, Shang-Chi contra Ai Apaek. Bom, eu começo esse top 5 de uma maneira até um pouco polêmica. Eu falo isso porque quem me conhece sabe o que eu penso sobre essa ideia da Marvel de dar poderes ao Shang-Chi. Eu sou totalmente contra isso. Na minha humilde opinião, acaba descaracterizando completamente o personagem. É a mesma coisa de você pegar uma HQ do Justiceiro, por exemplo, e lá ele não mata mais os bandidos, ele apenas os nocauteia e entrega para a polícia. Ou do Demolidor, e o Demolidor não está mais cego. É uma descaracterização completa do personagem, eu sou contra essa ideia. Porém, como diz a frase, toda regra tem a sua exceção. E eu vou falar justamente sobre a exceção que se encontra aqui nesse encadernado da Salvat, Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, número 42. Uma das histórias que tem nesse encadernado é um tie-in que ocorre durante o arco Ilha das Aranhas. Na história, os moradores de Nova York eles ganham temporariamente poderes similares ao do Homem-Aranha. E o Shang-Chi, ele também é afetado por isso e ele também começa a desenvolver alguns poderes que são parecidos com o amigão da vizinhança. O Shang-Chi está ajudando no combate aos bandidos da cidade, que agora eles também estão com esses poderes, então cria ali uma confusão em Nova York. Porém, com o passar da história, vai aparecendo outros personagens e também um vilão poderoso, uma criatura conhecida como Ai Apaek, que ela tem proporções bizarros, tem uma parte humanoide, uma parte de aranha, então é uma coisa bem diferente. E o Shang-Chi ele enfrenta essa criatura, porém durante o confronto ele vai se transformando em algo bizarro. Ele vai adquirindo forma física similar mesmo a uma aranha. Porém, lá para o final do combate, quando ele se recupera, ele volta a ter o seu corpo normal, ser apenas o Shang-Chi. E usando apenas o Kung Fu, ele tenta lutar contra essa criatura para derrotá-lo. Por mais que ele seja um grande guerreiro, por mais que ele tente de tudo, apenas Kung Fu para derrotar essa criatura seria impossível. Então é nessa hora que os leitores eles são surpreendidos também pela inteligência do personagem. O Shang-Chi ele encontra uma maneira muito interessante, uma maneira bem estratégica para pôr um fim ao vilão, mostrando que além de ser um grande guerreiro, é um ótimo estrategista. De verdade, essa história ela não é lá essas coisas, mas esse confronto do Shang-Chi e o modo como ele consegue pôr um fim nesse vilão é muito interessante. Em quarto lugar, Shang-Chi contra um demônio misterioso. Uma das minhas HQs favoritas do Mestre do Kung Fu é justamente essa, Capitão América número 133, publicado pela editora Abril. É nesse quadrinho que a gente tem a última aventura do Shang-Chi, lá na primeira fase de histórias do personagem, quando chega ao final o seu ciclo de aventuras. Na trama, ela já tem um clima bem de fim de festa. O Shang-Chi ele já conseguiu pôr um fim nos planos de seu pai, e ele parte em peregrinação pelo mundo em busca da paz. Essa busca pela paz levou o Shang-Chi para uma pequena ilha, onde ele tem uma vida simples de pescador, porém ele está feliz, finalmente ele está em paz consigo mesmo. Porém, uma noite, um demônio misterioso aparece para ele. Esse demônio ele começa então a trazer todas as lembranças do personagem, de coisas que ele já vivenciou, com o seu meio-irmão falecido meia-noite, com a sua amada Lei Corru. E esse demônio ele traz essas lembranças para torturar o Shang-Chi. Porém, ele consegue sair dessa situação, ele consegue retomar o controle dos pensamentos dele. E aí que ele começa a combater esse demônio. Esse confronto do Shang-Chi ele é muito interpretativo. Tem algumas pessoas que acham que tudo não passou de uma ilusão, pois antes de dormir o Shang-Chi ele bebeu algo que tinha dentro de um cálice. Porém, a maior parte dos leitores acham que trata-se de algo bem filosófico. Para o Shang-Chi conseguir olhar para frente, para o futuro, ele precisa encarar e vencer os seus traumas do passado. Esse confronto ele é muito bacana e ele me lembra muito
uma das cenas finais do filme Dragão, a história de Bruce Lee, onde no filme o Bruce Lee ele tem um confronto contra um demônio que aparecia dentro de uma armadura e que o atormentava. Em terceiro lugar, Shang-Chi contra War-Iori. O confronto contra o War-Iori, na minha opinião, é um dos mais legais e estranhos combates que o Shang-Chi já teve. O War-Iori ele é um ex-espião do MI6, o Serviço Secreto Britânico, que passou por diversos processos de lavagem cerebral. O resultado disso destruiu o raciocínio do personagem e ele acabou desenvolvendo múltiplas personalidades de diversos guerreiros que marcaram a história da humanidade, como por exemplo Attila, o Uno, Robin Hood, Barão Vermelho, entre outros. O personagem ele recebe a missão de derrotar Shang-Chi e começa a caçar o herói. O combate deles é extremamente desleal, isto porque sempre que uma personalidade do War-Iori era derrotada, outra assumia o lugar na mesma hora, e assim o personagem meio que se regenerava, enquanto Shang-Chi já ia se cansando ao longo de tantos combates. Em segundo lugar, Shang-Chi contra Punho Elétrico. O primeiro combate entre os personagens. Bom, antes de falar um pouco sobre o primeiro confronto dos personagens, onde Shang-Chi é derrotado, eu gostaria de trazer apenas uma curiosidade. Eu tenho aqui esse formatinho, que saiu pela editora Abril, onde traz uma aventura do Shang-Chi contra o Punho Elétrico. E esse personagem, eu não sei porquê, aqui na coleção Histórica Marvel Mestre do Kung Fu, a Panini simplesmente mudou o nome dele para Eletrochoque. Eu não consigo entender por que a Panini faz essas coisas. Vou deixar até essa imagem aí que vocês estão vendo de fundo para fazer um comparativo. Eu particularmente prefiro Punho Elétrico. Bom, vamos lá falar um pouco sobre o primeiro confronto dele com o Shang-Chi. Punho Elétrico é um assassino inglês que usa um traje que armazena corrente elétrica. Por causa disso, ele consegue dar uma surra no mestre do Kung Fu no primeiro confronto entre os personagens. Shang-Chi praticamente nem tem chance. Por causa do seu traje que tem corrente elétrica, o Shang-Chi não consegue nem se aproximar do inimigo e quando ele consegue conectar um soco ou um chute, ele acaba sentindo muita dor porque ele acaba sendo eletrocutado no processo. O resultado disso é um confronto bastante desleal, onde o Shang-Chi quase foi assassinado. Verdade seja dita, depois os personagens se enfrentaram em outras duas ocasiões e o Shang-Chi ganhou as duas, porém, nesse primeiro confronto ficou marcado realmente a surra que o mestre do Kung Fu tomou. Em primeiro lugar, Shang-Chi contra Shen Kui, o gato. O primeiro confronto entre os personagens. O primeiro confronto entre Shang-Chi e Shen Kui, o lutador conhecido como o Gato, é simplesmente espetacular. Eu tenho essa história aqui, publicada nesses dois formatos. Esse aqui primeiro, esse formatinho Marvel, As Grandes Batalhas, e aqui, Coleção Histórica Marvel número 5, Mestre do Kung Fu. Shen Kui é um excelente artista marcial, tão habilidoso quanto Shang-Chi ou mais. Durante o primeiro encontro entre os personagens, temporariamente eles são obrigados a formarem uma aliança para lutarem contra alguns inimigos em comum, porém, depois Shen Kui acusa Shang-Chi de ser um assassino e parte para cima do herói, dando início assim a um grande combate. A luta entre eles é espetacular, seja com armas brancas ou somente com os punhos. Infelizmente, esse confronto ele não tem um resultado final. Porém, o próprio Shang-Chi, depois pensando sobre essa luta, ele chega à conclusão de que provavelmente perderia para Shen Kui, visto que ele nunca tinha enfrentado um inimigo tão habilidoso quanto o gato. Os personagens eles têm uma rivalidade entre si, até para provar quem é melhor que o outro, porém, eles têm um motivo bem mais pessoal para se detestarem. Shen Kui ele é apaixonado pela belíssima Juliet, uma espiã. Porém, eles vivem um relacionamento bastante conturbado, cheio de brigas. E em um desses momentos, o Shang-Chi ele acaba se aproximando dela
e ele tem um caso com ela. Tempos mais tarde, é a vez de Shen Kui fazer a mesma coisa. Ele acaba se envolvendo com Lei Kohu, a amada de Shang-Chi, e isso desperta a ira do herói, partindo para cima dele e dando início a um segundo confronto. Sem sombra de dúvidas, esse personagem é o maior rival que o Shang-Chi já encontrou durante toda a sua carreira. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vocês, quais são os confrontos do mestre Kung Fu que vocês mais acham interessante? Quais são as melhores lutas do herói? Coloca aí nos comentários, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, falou, valeu, fui!